E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e nesse aqui eu vou ajudar você a fazer um processo de recuperação completo em casa com coisas que você pode ter aí, não precisa adquirir nada praticamente, e você vai conseguir tanto recuperar a força da sua mão, do seu punho, se você já está tendo alguma dificuldade para fazer os seus treinos ou se você está se recuperando de uma lesão, beleza? Então, antes de mais nada, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que podem estar sofrendo de alguma dor desse tipo e bora pro treino. Aviso, hein? Só vai fazer esses exercícios aí se você tiver liberação médica, se o que você tem não é nada muito severo aí, porque a ideia aqui é só fazer um final de recuperação se você está sentindo algum incômodo. Se for uma coisa mais grave aí que você precisa de atenção médica, procura um médico, tá? Vamos lá. Para o nosso primeiro exercício aqui, eu peguei um potezinho aqui, né? Uma baciazinha e coloquei arroz dentro, tem uma xícara e meia de arroz. E você que vai cozinhar, você sabe que você tem que dar uma lavadinha no arroz, especialmente o Gohan, hein? Então vamos só encher um pouquinho de água e já vou te mostrar o que você vai fazer. Beleza, já coloquei aqui a aguinha no arroz, comecei a lavar ele aqui. E basicamente é o de você fazer esse movimento de abrir e fechar com os dedos para você conseguir ter mais esse estímulo de mobilidade. Se você passou por algum processo de lesão relativo a algum nervo, alguma coisa assim, é interessante também essa questão da textura para ajudar você a recuperar essa sensibilidade, tá? Então você pode fazer isso aqui durante alguns minutos, assim, não tem muita restrição não. Quando você vai cozinhar o arroz também você vai ter que lavar aí por um tempinho, então você já aproveita para fazer isso. Em vez de só fazer o movimento de punho, né, que é outra coisa aí que você pode fazer também se você já teve alguma lesão no punho, você complementa fazendo esse movimento de espremer, né, e abrir. Se no finalzinho você até quiser dar uma apertada aqui assim um pouquinho maior, pode ser interessante também, tá? Eu até deixei um brinquedinho aqui do lado para servir de opção. Se você não quiser ficar, né, com a mão molhada aí, ou se não for cozinhar o arroz, você pode pegar esses bichinhos assim de pelúcia, sabe? Esse aqui é daquela foam que é bem molinha. E aí você pode fazer um movimento parecido, de você fechar aqui e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir. E aí nesse aqui você pode fazer uma prensa um pouquinho maior, só cuidado que se você tiver a unha você pode estragar o bichinho aqui, tá bom? Outra opção que você tem para treinar essa parte de prensa é pegar qualquer bolinha assim, pode ser uma bolinha de tênis ou essas que até são mais específicas com essas saliências assim para essa parte mais de sensibilidade, que aí você pode treinar essa força de prensa, né, apertar e soltar aqui. A diferença é que nesse tipo de acessório você acaba não tendo uma mobilidade tão grande assim. Então, dentre as opções eu prefiro as outras duas que eu mostrei, mas fica sendo um recurso aí para você utilizar. Beleza, a gente falou agora da mobilidade das mãos, comentando agora dos punhos. Uma coisa simples que você pode fazer é simplesmente fazer algumas circunduções aqui assim, se você já tiver ainda numa situação que você não consegue colocar muito peso, simplesmente ter o movimento aqui é uma coisa interessante. Você pode fazer em torno de 15 rotações para um lado, 15 rotações para o outro e pode repetir isso mais uma sériezinha, tá? Coisa que pode ser interessante, né? Agora que a gente já fez a mobilidade dos dedos e do punho, se você quiser alongar um pouquinho o punho, sentir que essa região aqui do antebraço tá um pouquinho mais tensa, você pode simplesmente assim, numa cadeira mesmo ou na mesa aqui, você pode apoiar a mão. Eu vou fazer aqui na cadeira inicialmente. Você vai virar a sua palma da mão aqui nesse sentido, tá? Ancora aqui a sua mão no assento da cadeira, né, que seja mais firme. E aí você pode simplesmente deixar a sua mão aqui, perceber essa musculatura alongar. Se você necessitar de uma amplitude maior, você só inclina o seu corpo um pouquinho mais para trás, mantendo a sua mão ancorada aqui. Se você sentir a necessidade de até aumentar um pouco mais esse alongamento, você pode utilizar a sua outra mão, ancorar ela aqui sobre essa sua mão que você está alongando, e aí você faz uma força como se você quisesse afastar assim, o punho nesse sentido, enquanto você está fazendo o alongamento. Aí vai dar uma tensão aqui maior nessa região aqui do punho, para o alongamento até ser um pouquinho mais extenso. Nesse tipo de exercício, você pode ficar na região ali que você quer alongar mais, em torno de 1 minutinho. Se você precisar e sentir alguma necessidade de alongar essa região aqui de cima, né, de cima do seu antebraço aqui, o que você pode fazer é o movimento contrário aqui do punho. Então você apoia as costas da sua mão aqui, né, e aí você faz a mesma condição. Muito cuidado para não exagerar aqui, para não acabar tendo algum outro tipo de lesão também. Mas se você quiser alongar essa musculatura, você pode fazer dessa maneira. Se você já estiver pronto ou pronta para fazer algum tipo de fortalecimento, um item que normalmente tem nas casas é um martelo. E aí o que você pode fazer com ele, tá? A gente consegue realizar alguns exercícios.
Uma das situações que a gente acaba ficando mais limitada é essa força assim, de controle, tanto para a gente sustentar essa supinação, que é rodar o punho para fora, e a pronação também. Com o martelo é interessante porque a gente consegue dosar a carga que a gente vai utilizar. Quanto mais próxima a nossa mão estiver da cabeça do martelo, menos difícil vai ser. Quanto mais afastada, mais difícil vai ser o exercício, tá? O que você pode fazer então? Você pode até posicionar aqui, eu vou deixar desse jeito para você conseguir ver mais fácil, mas eu vou deixar o martelo tombar aqui para o lado. Enquanto isso eu vou freando bem essa queda dele, tá? Cheguei nessa posição final e eu começo a fazer força para subir, sempre controlando bem. Só vou elevar um pouquinho aqui para ele não bater do outro lado, até eu chegar na posição final aqui no outro sentido, e aí repete, tá? Lembrando que assim, se você também fizer um movimento muito rápido, a desaceleração que você vai ter que fazer vai ser muito mais intensa também. Então controla bem o movimento ali para você conseguir recuperar esse movimento. Até porque se você tiver algum ângulo assim que você sinta muito mais dificuldade e tentar dar uma acelerada antes, você não vai desenvolver a força na angulação que você ficou com maior fraqueza. Então é bem importante você fazer um movimento mais controlado inicialmente, tá bom? E quanto fazer desse exercício? Em torno de umas 10 a 15 repetições em cada sentido, fazer pelo menos umas 2 séries, 2 a 3 vezes por semana, acaba sendo uma coisa interessante, tá? Todos esses exercícios vão ficar mais ou menos nessa faixa aí. Pensa em torno de 2 a 3 séries, em torno de umas 15 repetições, ou se for uma coisa mais que você vai fazer talvez só a mobilidade ali, em torno de 1 minutinho de estímulo por série, vai ser uma coisa legal aí para você realizar. Outro exercício que é legal da gente fazer com o martelo também é realizar uma abdução de punho e uma adução também. Para abdução, você vai segurar ele aqui na extremidade, você deixa o punho cair aqui e aí você simplesmente vai fazer a força para elevar o martelo aqui e voltar. E o outro exercício é você segurar o martelo do contrário e fazer essa força aqui para cima, tá? Toma cuidado só para a cabeça do martelo não acertar o seu punho aí, o seu antebraço, se você fizer um movimento muito rápido. Beleza? Antes da gente mostrar os exercícios aqui com a mochila, você lembra de compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário aí, conta pra mim como é que tá essa situação, há quanto tempo que você tem dor, como que ela começou, pra gente entender mais do seu caso, e você lembra de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Com a mochila, você coloca um pouquinho de peso nela, nada muito exagerado inicialmente, tá? E aí você pode fazer uma rosca punho, que é simplesmente você dobrar o punho aqui, trazer a palma da mão na sua direção. Enquanto isso você vai apoiando o seu antebraço em cima do joelho, então fica um ponto de suporte aqui interessante. E o outro movimento que você pode fazer, em geral esse aqui vai ser menos carga do que o exercício anterior, é você deixar o punho, a mão, né, virada aqui para baixo e fazer a extensão de punho subindo aqui a mochila ou qualquer peso que você tenha aí para realizar o exercício. Último exercício, a gente vai utilizar um elástico de cabelo aqui, pode ser um elástico normal ou até uma meia assim que seja mais elástica. Você vai envolver o acessório aqui ao redor dos seus dedos e você simplesmente vai fazer essa força para abrir a mão, tá? Volta, abre a mão, segura a contração aqui por alguns segundinhos e retorna. Se você perceber que no seu caso você tem alguma dominância, assim, tem algum dedo em específico que você tem que fazer um movimento mais direcionado para ele, você pode deixar o elástico ancorado na sua outra mão que não está acometida, digamos que seja o polegar e você tenha perdido um pouco de movimento em um determinado sentido. Aí você apoia o polegar aqui, né, ancora aqui os seus outros dedos e aí você pode fazer um movimento específico aqui para o polegar. Então o elástico vai permitir você a fazer força em diferentes sentidos se você precisar mudar a força. Então tenha essa consciência assim, que é flexível, né? Cada caso vai ser um caso e se o seu tiver uma necessidade um pouquinho diferente, você pode ir ajustando conforme o movimento que você sente que tem que melhorar mais, tá bom?
Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e que ele ajude bastante você a ter a sua mão e o seu punho mais firmes para você conseguir realizar os treinos. Se ficar qualquer dúvida, se você tiver alguma sugestão, escreve aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Tamo junto, melhores aí para você e assiste o vídeo que deve estar aparecendo aqui do lado para você continuar aprendendo mais sobre treinamento, diminuir suas dores e ser uma pessoa mais saudável e feliz. Tamo junto.